Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece o Olá Podcast, vai lá no site deles, www.olapodcast.com, e conheça a quantidade imensa de podcasts que tem lá, tá? O Pod Esporte também está no Spotify, no Deezer e aqui no YouTube. Aliás, falando no YouTube, já deixa o joinha aí, se inscreve no canal e ativa o lembrete para sempre que sair episódio novo você ser notificado. Hoje temos o retorno de um convidado aqui no Pod Esporte. Você que só acompanha o vídeo não teve a oportunidade de ver, porque esse episódio só saiu em áudio, mas agora ele vai sair aqui também no YouTube. Um cara incrível, atleta, empresário de sucesso, escritor, palestrante. Esqueci mais de alguma coisa, Márcio? Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Márcio Appel. Valeu, Diogo. Bacana aí estar de novo. Completaram um ano aí de Pod Esporte. Poder acompanhar aí vocês, o crescimento, ser convidado de novo aí é uma honra. Não, cara, muito legal, porque você veio aqui, você foi o episódio número 10, se eu não me engano. Hoje a gente está no episódio... Acho que vai ser o 60, o seu episódio, ou 59, alguma coisa do tipo. Mas, pô, você veio aqui um pouquinho antes das Olimpíadas de Tóquio, né? Naquela confusão, a gente não sabia ainda o que ia acontecer. Eu lembro também, naquele momento, você estava num momento ali de eleição, né? De comissão, de alguma coisa da Confederação Brasileira. E aí, cara, conta aí como é que rolou desse um ano pra cá, Olimpíada, enfim. Vamos começar... Primeiro pela parte esportiva, né? Bora. Então, como é que foi Tóquio? Como é que foi a participação do CCE do Brasil? Foi um drama participar, né? Acho que eu tava aqui, na época eu tava no Brasil, meu cavalo tava na Europa, Isso. Eu não conseguia viajar pra Europa, foi um sufoco, era todas as barreiras fechadas, eu não conseguia viajar. Faltando 70 dias para Tóquio, eu pedi autorização pedindo para o Comitê Olímpico ajudar, para o Itamaraty, para o consulado, e ninguém conseguia me ajudar. Daí deu uma brechinha ali em Portugal, daí eu fui para Portugal, fiz quarentena lá, depois fui para Inglaterra, e daí não conseguia mais sair, diferente de outras situações, você pode viajar para um lado para o outro, então eu fiquei concentrado ali na Inglaterra, fiz a preparação final para Tóquio. Mas felizmente deu certo aí. Quantos dias você ficou lá? Eu fiquei em torno de 2 meses Direto, viajou. Quando abriu a brecha de Portugal, você foi para Portugal. Portugal. E dali já virou Olimpíada para você. Exato. Então eu fiquei quase 3 meses fora de casa, né? Que depois foi todo o período de Tóquio, da Olimpíada. Mas valeu a pena o esforço, né? Então... E como é que foi a colocação do Brasil no CCE? Dessa vez a gente não foi tão bem. Eu acabei sendo o cavaleiro reserva, né? Vão 3 titulares e um reserva. E o reserva é justamente se alguém é eliminado ou se dá alguma lesão com algum cavalo. Então, infelizmente, a gente teve problema com 2 conjuntos. Nossa. E daí penaliza demais. Eu acabei entrando depois... Na minha prova ali eu fiz uma faltinha, acabou sendo um bom percurso, uma boa prova, mas daí o Brasil já tinha perdido muitos pontos, a gente ficou em 12º lugar, abaixo do Rio. No Rio de Janeiro a gente tinha ficado em 7º, Sim. Tinha sido uma baita colocação, melhor país das Américas, então infelizmente acontece disso também, tem os imprevistos com os cavalos. Eu acredito, sim. E aí eu vou te fazer uma pergunta, você acha que a pandemia atrapalhou mais os cavalos ou mais os cavaleiros? Ou foi uma mescla de tudo, de não poder treinar junto? Você mesmo ficou bastante tempo longe do seu cavalo? Exato. Acho que atrapalhou o conjunto, né? Acho que para todo mundo. Teve países que atrapalham um pouco mais, outros um pouco menos, mas para mim foi difícil. Eu fiquei quase um ano sem conseguir ver meu cavalo. Cheguei lá faltando 2 meses, mas não é o tempo ideal, Sim. né? Então eu fiz a preparação final. Mas foi difícil para todo mundo, né? Então eu acho que a Olimpíada foi um momento de superação e eu acho que lá foi, né, simbolicamente para tudo que a gente podia passar disso, né? Que foi um passo... A gente teve aqui alguns atletas que participaram tanto dos Jogos Paralímpicos quanto dos Jogos Olímpicos de Tóquio e foi algo realmente, assim, muito diferente do habitual, né? Desde os protocolos, né? Eu imagino que no Japão, um país com a organização do Japão, como eles
tiveram que se mexer para organizar uma Olimpíada em meio a uma pandemia, né? Sem público, com um controle absurdo assim, sanitário, né? Para saber se tinha alguém contaminado ou não. Como que você viveu? E você chegou em Tóquio, e aí como é que funcionou isso no pessoal do hipismo? Exato, foi todo um protocolo especial, né? Uma pena, porque tava lindo os estádios ali, os ginásios. Da dó, né, cara? Maravilhoso aquilo, realmente estava impecável. A Vila Olímpica também estava linda ali, do lado, né, da região costeira ali, uma vista maravilhosa. Mas uma pena que a gente não podia circular, né? A não ser pelos ônibus indo para os locais de competição. No hipismo também, um estádio ali para mais de 10 mil pessoas, que também estava preparado, uma dó. Até poucas semanas antes a gente não tinha certeza se ia ter Olimpíada ou não, mas a competição em si aconteceu perfeitamente. Tem um lado que até menos público é um pouquinho mais fácil para os cavalos, né? Essa atmosfera às vezes pode mexer um pouquinho com um cavalo mais ansioso ou outro, porque você né? falou que até no Rio aqui, quando você foi entrar, né, teve a galera, não para aparecer estádio de futebol e, assim, o brasileiro, o grande público, quem frequenta os jogos, assim, não entende que alguns esportes, né, você precisa de silêncio absoluto, e aí você falou até que teve esse episódio na Olimpíada do Rio, né? Exato, acho que eu vivi os dois extremos, né, uma Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro, lotada, com a torcida a favor, um negócio, né, uma situação incrível, e a outra uma Olimpíada do outro lado do mundo, né, em Tóquio, sem público nenhum, sem ninguém, mas é impressionante a força que é uma Olimpíada, né? Eu acho que a emoção também é gigantesca. Uma coisa que eu senti muito foi o crescimento das redes sociais. Sim. Eu lembro que no Rio de Janeiro não tinha nem Instagram quando eu fui para a Olimpíada do Rio, agora é centenas e milhares de mensagens, né, todo dia. Então a gente participou muito via Instagram via redes sociais e tudo, então parecia que a gente estava, né, super acolhido mesmo de longe. Que legal, né? isso é interessante falar, porque muito se viveu a Olimpíada, principalmente a gente aqui do outro lado do mundo, através de redes sociais. Então, notícias vinham através das redes sociais dos atletas, a gente sabia de muita coisa através de rede social dos atletas. Então, eu acho que isso é uma realidade, né, cara? Hoje, rede social, a pessoa que não tem uma rede social, ela tem muita dificuldade até em conseguir patrocinadores, enfim, em ser vista. Mas é uma coisa que o atleta, principalmente, tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que hoje o mundo também está bem diferente do que era há 10 anos atrás. Então, esse cuidado com rede social é importantíssimo para todos os atletas terem. E não perder o foco, né? Porque também a gente tem que saber lá a hora de realmente on e off. Era o outro né? ponto que eu ia falar. As redes sociais estão ali, as pessoas falam o que querem. Muitas vezes nem são... As pessoas que estão ali nem são as pessoas, vamos dizer assim, reais, né? Porque criam-se perfis fakes, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você não tiver o foco, saber o que você foi fazer, saber o quanto você treinou para estar naquele momento, tudo, se deixar se apegar à rede social, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim do negócio, pode degringolar a história. E a gente falou dos cavalos e foi a despedida, né? Do Iberon. Como é que foi isso aí, cara? Foi muito emocionante. Desculpa, só para quem não sabe, o Iberon era o cavalo do Explica, por favor, explica, mano. Então, no hipismo, né, a gente é um conjunto, é o cavalo e o cavaleiro. E não é fácil você ter um cavalo de nível olímpico, né? Um cavalo que chega numa Olimpíada é quase você achar um garoto ali e falar, esse aqui vai ser um jogador profissional, vai jogar a Copa do Mundo de futebol. É muito difícil um cavalo de nível olímpico. E o Iberon foi o cavalo, teve uma história incrível com ele, que ele não tinha muitos resultados, foi um cavalo que meio que caiu ali sem querer, eu acabei comprando ele meio por falta de opção. E ele foi se desenvolvendo, foi crescendo, uma parceria, um coração do tamanho do mundo, e foi um cavalo que me levou para a Olimpíada do Rio, para o Mundial em 2018, para os Jogos Pan-Americanos em 2019. E quando adiou a Olimpíada, ele já ia ter 18 anos em 2020, que isso para um cavalo já é ali o finzinho de alta performance, já é exceção. Quando adiou um ano ainda a Olimpíada, ele ia para 19 anos. E um ano para cavalo é muita coisa. Como se fosse um jogador de futebol ali de 42 anos de idade, assim. Eita! E mesmo assim, o Iberon em plena forma, é um cavalo realmente guerreiro, muito especial.
E eu falei, poxa, se eu realmente conseguir ir para a Olimpíada, eu vou fazer a despedida dele aí de alta performance lá na Olimpíada e foi super Chorou, bacana. Márcio? Chorou? Pô, chorei pra caramba. Terminei a pista ali, que tava super difícil. Falei, fiz um percurso super bacana e já né, agradando ele, comemorando. Depois entrevista, um vídeo de despedida que foi super legal. Só que o Iberon é muito ativo, né? E eu trouxe ele de volta para o Brasil e agora ele está ensinando meus filhos. Olha, que legal, cara. Então ele, às vezes que eu dava férias para ele, que ele ficava férias para um cavalo ou aposentadoria para um cavalo, é você deixar ele num ara solto no piquete. Mas para um cavalo que é muito ativo e gosta, às vezes eles primeiro eles perdem esse estado físico e, claro, é gostoso, mas tem cavalo que gosta realmente de estar ativo, de estar em contato com as pessoas e o Iberon é assim. Pô, que legal, cara. Então, poxa, meu filho ganhou a prova com ele agora semana passada. Pô, e pro seu filho também, imagina que fala, ó, eu tenho o meu cavalo aqui, ó, é olímpico, foi para 2 Olimpíadas, não é qualquer coisa. E para ter uma ideia do quanto é difícil, o Iberon foi o único cavalo nascido no Brasil que foi para a Olimpíada. Mesmo Nossa. os outros brasileiros das outras modalidades, todos com cavalos importados, cavalos de fora. Pô, que legal. Então, você imaginar quantos milhões de cavalos nascem no Brasil e só um foi para a Olimpíada. Pô, orgulho em dose dupla, tripla, porque o que ele cavalos fez... ainda que vão para 2 Olimpíadas ainda é muito mais raro. Quanto né? vive em média um cavalo, cara? Não sei, assim, o período que ele é, vamos dizer assim, atleta, né? Quanto tempo que ele dura como atleta e quanto dura na vida do cavalo? Então, o Depende. cavalo até 8 anos ele é considerado um cavalo novo, um potro, né? Então a fase adulta dele ali é de 8 até os 16 é onde ele tá bem. O auge é o meio disso, ali 12 anos, 10. Normalmente o campeão olímpico sai nessa faixa etária. Pode ter 12 anos, 10, 11, porque 9, 8 ainda é muito jovem, né? Uhum. E 16, 17 já passou ali um pouco do auge. Claro, sempre tem suas exceções, né, em qualquer esporte. E daí ele ali com 18 realmente acaba sendo fim de carreira, alguns acabam sendo aproveitados para crianças, para os amadores e normalmente 20 anos, assim, ele normalmente se aposenta, 20, 21. E a idade média em torno de 25, um pouco mais, mas ele pode viver até 30, 35, então é mais ou menos o que vive um cavalo. Cara, é um negócio impressionante. Assim, os cavalos, eles são excepcionais e, assim, me impressiona muito também como é o tratamento desses cavalos, né? É uma coisa, assim, que quem não é do esporte... Eu lembro que quando a gente conversou, ainda no Rio, na Olimpíada do Rio, e acho que até no nosso primeiro papo a gente falou um pouquinho sobre isso, o cuidado que se tem com o cavalo, a importância que se dá para ele. Os cavalos viajam de Emirates, é um negócio assim de outro mundo. Então tem quiroprata, tem fisioterapeuta, tem preparador físico. Exatamente, muito bom você falar isso, porque a gente fica chateado quando vem gente do proteção dos animais, Acho achando, que o cavalo... poxa, esses cavalos são tratados. Eu convido você de novo ou qualquer um, né, dos nossos ouvintes aqui, aí lá por exemplo, no Clube Hípico de Santo Amaro, onde eu monto, tem mais de 500 cavalos lá. Se você achar qualquer cavalo com algum maltrato, ou não tiver com o pelo brilhando... Às vezes eu queria passar um dia de princesa desse cavalo, cara, porque é tudo bonitinho. Então poxa, produtos dos melhores, tem um tratador, né, que cuida dele lá, gente 24 horas, tem dentista, que você falou, quiropraxia, veterinário, ferrador, massagem. Então, porque ele é o grande atleta da nossa modalidade, né? E fora que ele é um pet também pra gente. Então, imagina o carinho que você cuida do seu cachorro. Então, e agora imagina um cachorro que te dá tantas alegrias e é um parceiro de esporte. Então, não faz mínimo sentido, né? A pessoa achar que tem então, mostrado. Às vezes, poxa, exceção tem com qualquer caso você vai achar alguma exceção de alguma... Teve algum episódio na Olimpíada que teve alguém... Não, teve um episódio foi o nosso técnico da Olimpíada, um episódio que mostrou ali, que viralizou ali, que ele deu foi isso, uma chicotada. Deu uma chicotada, não foi isso? Foi realmente uma infelicidade ali. Acho que cada vez mais isso aí não pode ser mais aceito. E a gente não pode. Se o cavalo aparecer com qualquer marquinha, qualquer sinal de sangue, por exemplo, ser eliminado da competição. Entendi. Uma esporinha, algum machucou a boca, coisinha besta, ser eliminado da competição. Cara, e assim, uma coisa que eu tava vendo... não. Na verdade, eu tenho uma agência, né, de marketing. E um dos meus clientes, cara, ele oferece um produto... Acho que eu mandei essa mensagem pra você falando disso. Eles têm
Você já viu esses treinos de eletroestimulação para pessoa? Eles têm um Uhum. treino de eletroestimulação, uma roupa especial para o cavalo de eletroestimulação. Não sei se você já viu falar nisso. Então, assim, a tecnologia também é cada vez mais com cuidado com o animal, né? Tendo esse. Acho que você falou muito bem, não cabe mais. Nunca coube, na verdade, mas acho que cada vez menos cabe esse tipo de pensamento, de achar que, por exemplo, um cavaleiro olímpico ou pessoas que trabalham de maneira séria em uma hípica vão maltratar um animal para que ele renda mais. Acho que é o contrário, né? Exato. E o que eu falo são animais que eles não nasceriam se não fosse, né, se não fosse o hipismo, né? Então eu tenho certeza que, poxa, eles até toda a juventude é comprovado quando ele nasce, esse contato, a melhor alimentação. Então eles são tratados, poxa, que nem reis mesmo, né? Então é um carinho enorme aí que a gente tem e o que prova a evolução, você comentou, né, da medicina veterinária, é isso aí, cavalos, o Iberon aí com 20 anos de idade, em plena forma Assim ainda, como, entendeu? assim como os seres humanos também estão cada vez mais longevos dentro da modalidade Exato, do esporte, os cavalos do Iberon é a prova disso, né? exato. Que bem, com bons tratos, né? Com tudo do bom do melhor, sendo cuidado da maneira correta, você tem longevidade e ele rende até, né, 19, 20 anos. Exato. Isso é demais. Márcio, e como é que você, cara, isso é uma coisa que me chama muita atenção na sua história, que eu conheço um pouco mais a fundo recentemente, mas, cara, você é executivo de uma das maiores empresas de sachê, acho que é a maior do Brasil, né, da Bom Sabor. Você escreveu um livro, você segue sendo atleta olímpico, né, com 2 Olimpíadas na sua bagagem. Cara, onde você arruma tempo? Você é o Thanos que tem a joia do tempo e para tudo e faz o que tem que fazer. Como é que você faz isso, cara? Ah, eu sou um empresário, né? Na verdade, minha profissão, não sou um atleta profissional, apesar de ser cada vez mais raro conseguir estar em alta performance e não ser profissional. Mas quando eu coloquei ali em 2012 essa meta e esse objetivo de tentar realizar o grande sonho da minha vida, que era competir numa Olimpíada, eu realmente tive que virar um especialista em administração do tempo. E eu chamei um grande especialista para me ajudar. Eu li livros e realmente coloquei em prática várias coisas ali para me ajudar. E a primeira coisa é que, cara, a gente sempre tem que ter tempo para aquilo que é prioridade na nossa vida. Então, eu tive que definir quais são minhas prioridades. Não dá para fazer tudo, claro, tive que deixar de fazer algumas coisas, né? Minha vida social, eu tive que deixar de fazer também, acontece. Então, primeira coisa é você saber quais são as suas prioridades. A outra dica que foi muito legal, que ele ensinou a gente normalmente não sabe direito como gasta o tempo. Eu já fiz, né, nas minhas palestras, eu pergunto e nunca achei ninguém que, por exemplo, você sabe quantas horas você passa no dia fazendo cada coisa. Então, que nem a gente às vezes tem um orçamento para o dinheiro, eu tenho tanto dinheiro que eu vou gastar assim, vou gastar assado. Então, eu passei uma semana anotando tudo, quanto tempo eu passo dormindo, quanto tempo eu passo no trânsito, quanto tempo eu passo trabalhando, quanto tempo eu passo com os meus filhos. E a hora que eu vi que eu passava lá 20, 30 horas nas redes sociais assistindo TV, eu falei, tem tempo sobrando, entendeu? Então remanejei meus horários e deu para encaixar. Quando você Realmente. compara a história do dinheiro, acho que fica mais palpável pra gente, né? Você fala, Exato. às vezes eu tô gastando, não sei nem onde é que tá indo o dinheiro, tem um ralo aqui. Aí você vai e bota na ponta do lápis, no Excel, opa, é aqui, tem dinheiro sobrando, só que eu tô jogando esse dinheiro aqui no lugar. E a coisa mais importante que tem na nossa vida é o nosso tempo. E o tempo é muito democrático, né? Você pensar, o cara mais rico do mundo, Elon Musk, o Bill Gates, tem os mesmos 24 horas que eu e você ou qualquer outro, né? É verdade. Mas como cada um gasta esse tempo, cada um é a maneira que é a diferença. Só que as pessoas não sabem. Fala, poxa, quantas horas você passa no trânsito? Você acha, mas você não sabe. Então, você coloca na a hora que você ponta do coloca e você define, não, poxa, eu não vou... então eu não quero mais gastar 30 horas na frente da televisão, das redes sociais, eu quero gastar 10 horas, vai, normal, ou quero passar mais... Então você sempre pensando, essa dica é legal, em vez das 24 horas do dia, 168 horas da semana. Quando você aumenta, divide, né? Aumenta, daí porque seja verdade. psicológico. Fala, poxa, nas 168 horas da semana, você não tem 2 horas para estudar inglês, ou 2 horas para ir para academia, ou ler um livro, ou brincar com seus filhos, ou... Então,
você consegue encaixar Cara, sempre, né? você fala isso e aí é uma coisa que me remete aí à minha adolescência e juventude. Não que eu não seja jovem ainda, aos 39 anos, estou muito jovem ainda, mas eu comecei a dar valor ao tempo muito recentemente, cara. É uma coisa que eu assim, se eu pudesse voltar no tempo, era uma coisa que eu reveria. Porque quando você é jovem, não necessariamente todos, mas acho que a grande maioria dos que eu convivo também, quando você é jovem, você fala, agora é meu momento de descansar, agora eu tô indo treinar, agora eu vou... Você vê, cara, você compõe o seu dia exatamente isso, você tem 4 coisas só para fazer no seu dia, e você tem 24 horas para fazer, e das 4 coisas uma é dormir. Então, assim, você despende o tempo, isso aqui, hoje, né, é um inferno. Você tem filho, eu tenho filha, isso aqui acho que talvez seja a maior briga do próximo século ou do século atual, que é o tempo em redes sociais, o tempo que não é gasto com coisas úteis, na verdade, porque isso aqui é importante, é demais, né? Hoje você tem qualquer tipo de informação na palma da sua mão. Antes de você entrar aqui, fui dar uma olhada em alguma coisa, se tinha alguma coisa recente sua e tudo, né? Mas também tem muita coisa fútil, muita coisa que você... Que normalmente é o que mais faz você gastar tempo. Né? A distração. Então, cara, se eu pudesse voltar no tempo, assim, e falar, o que eu poderia melhorar? Era isso. Era a gestão do meu tempo, era aproveitar o meu tempo para me capacitar mais em alguma coisa, enfim, diversas coisas. E eu aprendi muito que mais do que a quantidade de tempo é a intensidade que você dá para alguma coisa. Por exemplo, tempo com a família. Muitas pessoas reclamavam de falta de tempo da família. Daí na pandemia faz home office e fica o dia inteiro em casa. Ninguém mais aguenta ficar com a família. mas às vezes tá o dia inteiro, mas não tá. Você não tá lá de corpo e alma, coração, por exemplo, com a sua família. Então, às vezes, eu, por exemplo, se eu tinha 40 minutos, 1 hora com os filhos, é 40 minutos, 1 hora intenso. Vou brincar de pega-pega, sentado no chão, brincando de carrinho. Com ele, poxa, daí é muito... Vale mais do que 5 horas ali, cada um no seu celular, na sua televisão. Então, é a intensidade. Se eu tô no cavalo montando e pensando. Não adianta eu estar no cavalo pensando na empresa pensando em casa pensando no trabalho. Isso então, é uma coisa... Ainda bem que você falou, cara, que é um gancho importante. Por você ser um cara multitask, né, de várias coisas, né, fazendo, hora eu estou em cima do cavalo, hora eu estou sentado na sua mesa da empresa, hora você estava escrevendo seu livro naquele momento lá, hora você está preparando sua palestra, você consegue, essa chavinha, ela existe, tu agora eu sou isso. Agora eu sou importante, aquilo. Claro, sempre não é fácil para ninguém isso, né, mas tem que ter. Então, por exemplo, as pessoas confundem a hora de trabalho com a hora que você ficou no trabalho. É totalmente diferente. Eu posso estar no trabalho me divertindo, eu posso estar em um outro lugar trabalhando. Então, realmente, esse foco é importantíssimo. E daí você não precisa, muitas vezes, de tantas horas. Poxa, a gente já fica... né? Então, se você ficar, que eu falei, 40 minutos, 1 hora intenso em alguma atividade, poxa, é mais do que suficiente para muita coisa, entendeu? Então, tem pessoas que trabalham muito mais tempo do que eu, né? Executivos ou empresários ali que trabalham mais tempo, mas não necessariamente mais efetivo, né? O sucesso não é medido pelo tempo de trabalho, é medido pelos resultados que você traz. Então, com foco, com prioridade, isso realmente é mais importante do que o tempo, necessariamente. E isso, quando você traz para o mundo esportivo, eu acho que, sei lá, abre os olhos, assim, abre o campo, abre a mente de uma maneira muito, muito, muito boa, cara, porque eu sou atleta. Eu tenho agora um momento que eu preciso me concentrar para a competição. Se você já exercitou isso durante todo o seu percurso, que você, tô sentado aqui na cadeira, agora eu tenho que ir pro meu treino, tudo, desliga essa chave, tudo. Cara, a hora de competir, que, né, a mente é uma coisa que você trabalha, eu tenho certeza, né, inclusive com o Renato Cobra, que vai vir aqui no Pod Esporte em breve. É uma coisa que faz toda a diferença. Eu tenho certeza que, conhecendo a sua história, você, em 4 anos, saiu do seu sofá falando, eu quero participar de Jogos Olímpicos, porque eu vi a oportunidade ali, para depois de 4 anos no Rio, dentro de casa, participar efetivamente dos Jogos Olímpicos. Cara, eu acho que isso aqui é um trabalho de mente, que você trouxe tudo isso, essa sua experiência, né, do mundo corporativo para dentro do esporte. Eu até tenho um capítulo no meu livro que eu falo isso, que é a prática disciplinada. Por mais que eu organizei meu tempo, eu conseguiria 2 horas por dia treinar com os cavalos. Que
para mim já era muito mais perto de um atleta profissional, um cavaleiro profissional é pouco. Eu saía eu era um cavaleiro amador ali para tentar chegar num nível olímpico e eu ainda mudei de modalidade. Mas eu vi isso, você fazer 2 horas focado, eu recebo todo dia praticamente que eu monto, eu tenho aula, eu filmo meus treinos, recebo follow-up, chego em casa, analiso meus vídeos. Então você vai fazendo isso realmente com foco. Às vezes 2 horas vale mais do que o cara que treina 6, 8 horas, que eu falo que é no piloto automático. Então mesmo na empresa, eu tenho caras lá que estão há muitos anos e que eles falam, pô, o cara que entrou esse ano já recebeu uma promoção, eu que estou aqui há 5, 10 anos não recebi. Falo, poxa, mas o que você está fazendo diferente esse ano do que você fazia ano passado? O que você melhorou? Que curso você fez? Que resultado você está entregando diferente? Então vale muito mais a pena, às vezes, menos tempo, com mais intensidade, focando em melhorar. Né? Eu vi uma palestra essa semana, até do Tony Nadal, do tio do Rafael Nadal, falando que a maior habilidade, o maior talento não é o talento, o maior talento é a capacidade de aprender, né? Então, quando você está focado em aprender e melhorar... Com certeza, a pessoa que acha que, cheguei aqui nesse momento, imagina, você é um empresário de sucesso, um atleta de sucesso, né? Acho que isso é indiscutível. Escritor de um livro. Se você, em algum momento da sua vida, falasse, cheguei onde que eu tinha que chegar, cara, as coisas começam a não andar da maneira que tem que ser. Então, tudo é um processo de aprendizado, tudo é um processo de evolução de qualquer pessoa. Isso aí não tem como... E é legal da minha modalidade é que a gente consegue fazer até mais velho. Então, poxa, eu acho que eu ainda posso melhorar muito. Eu estou longe do que eu posso alcançar. Na nossa limitação física, acaba num... O cara que foi medalha de prata em Tóquio tinha 62 anos. Nossa senhora! Então, se eu me cuidar, quem sabe mais 20 anos de carreira. Tem muita lesão? Então, o cavaleiro não pode acontecer. A queda, mas muito em função da queda. Pode ser alguma queda, pode ser, deu uma contratura, ou deu um estiramento na virilha, algum adutor. Então, pode acontecer. Mas, de novo, o grande atleta é o cavalo. Então, o cavaleiro, ele precisa de muita precisão, muita experiência. Tanto que o hipismo é o único esporte olímpico que homem e mulher competem juntos. Competem pela mesma medalha. Então, você vê que não é a força física, por exemplo, que faz a diferença. Então, compete junto mesmo. É o único esporte olímpico que... Então, em Tóquio, medalha de ouro no CCE em Tóquio foi uma mulher. Eu não sabia disso, não. E a medalha de prata foi um homem de 62 anos, entendeu? Pô, mais democrático que isso, impossível. O máximo seria se o terceiro lugar fosse uma criança de 12. Aí era o cúmulo da democracia. Mas daí é o mais difícil. É mais difícil você ver um cara de 20 e poucos anos ganhando, porque ele ainda não tem a maturidade, a experiência toda. Conta demais. O auge ali é 40, 45 anos, você está no auge no hipismo. E eu falei do jovem agora, e eu vou até aproveitar isso, e queria saber um pouco de como anda a modalidade. Você falou que o resultado no Rio foi muito legal, né? Foi o melhor resultado das Américas, né? Do país das Américas nos Jogos Olímpicos, e o resultado em Tóquio, devido a N fatores, não foi o que esperávamos, enfim, o melhor possível. Como que anda? Existe uma política hoje dentro da Confederação Brasileira de Hipismo, pensando em categorias de base, pensando em fomento da modalidade, ou ainda se enxerga muito o hipismo como um esporte elitista? Porque tem isso, né? As pessoas enxergam o hipismo como é a pessoa que tem muita condição, é uma coisa muito improvável. E eu lembro que você até falou aqui que um dos cavaleiros era um menino que começou cuidando, né, dos cavalos. E dentro da modalidade cresceu e chegou até a seleção brasileira. Como que anda isso dentro do esporte? Eu vivi alguns momentos distintos. Para o Rio de Janeiro, acho que foi uma coisa que foi muito bom para mim, porque a Olimpíada no Brasil, o investimento realmente foi muito maior que o normal. E a gestão que a gente estava na Confederação Brasileira foi muito boa e muito focada também no CCL. Tem diferentes modalidades dentro do hipismo. O meu é o concurso completo de equitação, que é como se fosse um triatlon do hipismo, que
tem o adestramento, o salto e o cross-country. Tem o salto puro ali, onde tem o Rodrigo Pessoa, o Doda, que o Brasil realmente já ganhou medalhas olímpicas, e tem só o adestramento puro. E teve muito investimento para a Olimpíada do Rio. Então, por exemplo, o nosso técnico era o Mark Todd, que é o Pelé do hipismo. O cara foi nosso técnico ali por 4 anos, você convivendo com o Pelé da sua modalidade. O cara 5 medalhas olímpicas, 2 vezes campeão. E o cara é bom mesmo? Pô, bom demais, assim. Que às vezes tem uns caras que vêm com essa banca toda e... Não, bom demais. Então o cara ensinar pra gente essa mentalidade vencedora, ensinar, né, tudo que o cara sabe. Então, para mim, um dos maiores e melhores investimentos que existe é em treinador. Acho que com certeza, se eu for dar uma absoluta. dica para as modalidades, investe em treinador. E a gente tem um monte de exemplo de sucesso, né? Dentro do nosso país, enfim, ginástica, até o próprio handball, masculino e feminino, enfim. Exato. Então, foi muito bom. Depois do Rio, enxuga, corta. A gente não teve treinador para Tóquio. Pro ciclo olímpico. Não é que não deu para contratar o melhor do mundo. Não contratou praticamente ninguém, foi cada um por si. Teve um investimento muito menor, teve a dificuldade da pandemia. Então, você acaba colhendo o que planta, né? Então, infelizmente, não teve várias dificuldades, não foi a melhor gestão e a gente colheu um resultado pior. E agora, daí teve uma briga grande na eleição. Foi bem no período que você veio gravar o primeiro. Então teve uma eleição que não foi feita da maneira correta, daí os próprios atletas entraram com recurso e depois passou um ano, teve uma nova eleição e entrou agora uma nova chapa que a gente está acreditando bastante aí e já está com boas iniciativas e estamos animados. E aí sim, existe um grande incentivo de categorias de base no Brasil. Meu filho competiu numa campeonato paulista, tinham 105 concorrentes só na categoria dele. 105 conjuntos? Conjuntos, né? Então, nossa. O hipismo com a pandemia cresceu muito. Então, para as categorias de base, tem bastante gente vindo aí. Pô, que legal, cara. Eu não fazia ideia disso. Então, há competições com mais de 2.000 inscrições. Estava conversando com outro amigo meu do tênis, o tênis não dá nem perto dessa quantidade, vários outros, então... Mas aí, por exemplo, vamos ver se eu consigo me expressar bem. Não é que eu quero dizer que é um esporte elitista, mas, por exemplo, uma pessoa de renda média para baixa, me apaixono, sou apaixonado por cavalos, enfim, quero montar. Existe meio dessa pessoa fazer isso? O começo do hipismo, ele é tranquilo, assim. Claro, nada é muito barato. Se for pensar alguém que não tem a condição, eu quero fazer uma aula de judô, natação, para você fazer uma escolinha de equitação, de hipismo, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, é equiparável a você fazer uma aula de natação, de judô, por exemplo, ou de handball. Não foge muito de uma mensalidade, você não precisa ter cavalo, você não precisa ter o uniforme completo, você realmente está fazendo uma aulinha por semana, 2 aulas por semana, que, poxa, uma pessoa de classe média tranquilamente consegue fazer. À medida que você vai indo para mais alta performance, você começa a ter o seu próprio cavalo, daí realmente vai encarecendo. Porque aí, tipo, não é eu vou comprar a minha roupa do judô, cara, fugiu o nome. Eu não vou comprar o meu kimono. Exato. Eu vou comprar minha cela. Eu não vou comprar a minha bola de handball, vou comprar o meu cavalo. Então, assim, aí você já fala de um... Exato. Quanto que hoje... Qual é o cavalo mais valioso do mundo? Hoje, provavelmente o que ganhou a Olimpíada ali, né? Quanto que vale um animal desse? Não tem preço. Não tem preço? Porque não vende, não tem preço. Olha que loucura. É quase... Daí quanto vale o Neymar? Quanto vale... Porque o cara que tem não quer vender. E é muito raro um cavalo desse nível. Porque com certeza tem um doido árabe que quer comprar. Tem fila. Então, tem árabe, é verdade. Tem sheiks árabes. Óbvio que é eles, né? Tem a filha do Steve Jobs faz hipismo, família do Bill Gates. Então, realmente tem gente com muito dinheiro. E o cavalo extremamente
o craque mesmo são poucos, né? Como eu falei, no Brasil o Iberon nem é um dos melhores do mundo e no Brasil só teve um que foi para a Olimpíada, entendeu? Então, então é muito raro. Mas... o lugar que mais tem cavalo assim que traz medalhas é europeu, provavelmente. Então, mas tem algum país específico? A gente fala que a Alemanha é o grande país do hipismo. Os números falam assim, que mais ganhou medalha. Mas como outros esportes, tá se abrindo, não é, né, não tem mais tantas fronteiras, então você pega ali França, Inglaterra, então os países grandes da Europa sempre são uma potência, os Estados Unidos é sempre muito forte. No CCE você tem ali Austrália, Nova Zelândia, que também são muito bons. Então, mas o grande polo ali é a Alemanha, a França, a Inglaterra. Que é onde normalmente também, além de nascerem os melhores cavalos, onde ficam, onde treinam, né? A grande maioria dos cavalos, porque imagina, se os caras fazem nascer os melhores animais, devem saber cuidar da melhor maneira. Eles têm uma cultura, realmente é cultural. Tem uma competição na Inglaterra, que é a segunda competição com o maior público pagante no mundo de qualquer esporte. Só perde para 500 milhas de Indianápolis. Eita. Dá mais de 300 mil pagantes para assistir a prova de CCE. Meu Deus. Então, eles vão em família lá, fazer piquenique. Você já participou dessa? Essa não. Como é que é? É convite? Essa você tem índices super difíceis de conseguir e ainda muitas vezes é o convite que tem fila de espera. Então, eu cheguei muito perto. Faltou uma competição que eu fiquei em quarto lugar. Se eu tivesse ficado em terceiro, eu tinha todos os Mas índices. segue tentando participar. Vamos lá, vamos tentando. E aí outra coisa, por exemplo, o futebol, a menina dos olhos do futebol é a Copa do Mundo. Muito mais do que a Olimpíada, né? Aí veio medalha olímpica de futebol, legal, bacana e tudo, mas é completamente diferente de vir uma Copa do Mundo. No hipismo, a Olimpíada não é que ela é deixada de lado, ela é muito importante, com certeza, mas existe a competição que isso aqui é a Copa do Mundo do hipismo. A Olimpíada é muito, muito importante, mas eu comparo um pouquinho com o tênis. Mas onde a gente tem os concursos 5 estrelas, que é essa aí que eu falei, badminton, sim, que é como se fosse o Wimbledon do tênis, que é absurdo. Você tem ali em Pau, na França, você tem Kentucky ali nos Estados Unidos, então são 4 provas 5 estrelas que se você ganhar ela, é quase você ganhar uma medalha de ouro olímpica. Entendi. Para quem é só vive do esporte, às vezes até mais. Mas claro que a Olimpíada gigante, é uma projeção para todo mundo, né? Exatamente. Então você consegue levar o esporte a sair das fronteiras dele, né? De quem conhece ele. Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, dessas 4 provas que você falou. Mas na Olimpíada eu ouvi falar no Márcio, eu ouvi falar no Doda quando ganhou a Olimpíada. Então, assim, quando ganhou a medalha olímpica. Então, isso tudo eu acho que explica um pouco mais claro as modalidades. O handball, algumas modalidades não. O handball, a Olimpíada é o suprassumo do negócio, porque você só classifica 12 equipes. E aí você tá falando ali das principais equipes, não as principais equipes do mundo, porque o Mundial é muito mais difícil, porque você tem mais equipes europeias, enfim. Mas a Olimpíada tem um charme do negócio, entendeu? Eu acho que muitos esportes, os coletivos, assim, tirando o futebol, tem o charme dos Jogos Olímpicos, acho que é... E acaba que não é a mais forte a Olimpíada também, porque vai fica países fora do mundo inteiro. E tem que ser um nível que todos os países possam conseguir participar, né? Senão muito... o campeonato mundial de handball é muito mais difícil do que os Jogos Olímpicos, né? Porque você tem mais equipes, muitas equipes que poderiam ser medalhistas olímpicas ficam fora, porque você tem que... Se a Inglaterra pudesse montar 3 times, ela poderia Montava concorrer e os 3 vão correr por medalha, assim, realmente. Pô, isso é interessante se pensar, porque é uma competição que é talvez menos difícil, mas tem um glamour, tem um negócio, cara. Os Jogos Olímpicos assim, você teve a oportunidade de ir para 2, vai para mais um monte. Por falar nisso, quais os próximos passos esportivos seu? Eu tô vivendo uma entre-safra de cavalos. Como eu falei, o difícil agora é você achar um outro Iberon, achar outro cavalo de um nível olímpico. Comprar um cavalo pronto é caríssimo. Eu não tenho condição de comprar um cavalo já fazendo. Como eu falei, todo mundo quer esse cavalo e ele é super disputado. O que eu faço? Eu invisto em cavalos jovens. Então, estou com 3 cavalos que eu acho que tem potencial para chegar
em Paris. E estou em formação deles. Um está um pouco mais adiantado e eu estou brigando esse ano para tentar entrar na equipe para o Campeonato Sul-Americano, que vai ser na Argentina. O Campeonato Sul-Americano dá vaga para ir para o PAN. Né? Não Para os pro, Jogos Pan-Americanos? não para o conjunto, para os Jogos Pan-Americanos. Para o país, né? Então, por exemplo, se o Brasil não for bem no Sul-Americano, não vai para o PAN e está fora da Olimpíada, consequentemente. Então, tem que estar ali entre os primeiros colocados do Sul-Americano, daí o país se classifica para o PAN e tem que estar entre os 2 primeiros do PAN para ir para a Olimpíada. É igual o handball. Né? É igualzinho o handball. Você joga o Odessur, né? Exato, São Jogos Sul-Americanos, aí os dois não, acho que os 3 primeiros têm vaga para os Jogos Pan-Americanos, só que nos Jogos Pan-Americanos só o campeão tem vaga para a Olimpíada. Só o campeão. Então é atenção, que o que aconteceu, o Brasil não ia participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, porque perdeu os Jogos Pan-Americanos, ficou em terceiro, nunca, há bastante tempo isso não acontecia, perdeu a semifinal para o Chile. Aí teve um pré-olímpico, pela colocação do Brasil no Mundial em 2019, conseguiu um bom cruzamento na repescagem. Então fez um qualifying mundial que, caiu com Coreia, foi Coreia? Acho que Coreia do Sul, Chile e Noruega. Então perdeu da Noruega, ganhou do Chile e da Coreia. Olha. E aí teve a vaga para a Olimpíada e foi. É. Porque é só o campeão. Senão você tem que participar de uma repescagem mundial, que aí é muito difícil. Muito difícil. O nosso, ou ficar entre os 6 primeiros no Mundial, que também é muito difícil. Né? Hoje não tem nenhum brasileiro que... É mais fácil você ficar em segundo no PAN do que em sexto no Mundial, né? Ainda. Apesar, na verdade, nossa grande briga é ali entre Estados Unidos e Canadá, né? Então acaba que Brasil, Estados Unidos e Canadá estão bem na frente do quarto colocado, pelo menos nos últimos tempos. Né? Entendi. Só que desses 3 vai 2. Então, na última a gente ficou numa briga e o Canadá ficou de fora. E aí envolve, tem a história do cavalo, porque você sempre depende. Eu falei aqui no nosso outro papo da história do Balubê de Rouet, né, que ficou famoso durante muito tempo. Os mais jovens não vão lembrar, mas que refugou e aí virou. Que não tinha meme na época, mas virou um meme na época. Você depende muito do animal. Então, às vezes, você está super bem preparado, o animal está super bem preparado, mas alguma coisa. Uma fatalidade é um detalhe que pode tirar o país. Se a gente não for bem no Sul-Americano, a gente está fora do PAN e da Olimpíada. Então, você tem que levar muito a sério todas as competições, levar os conjuntos mais confiáveis, mais seguros, né? Há quantas Olimpíadas seguidas o Brasil está participando? Não, o Brasil participa de todas. Eu lembro, desde que eu me entendo por gente, Atlanta, porque teve a medalha, né? Aí Sydney e todos. Eu também, desde que eu entendo, tanto no salto como no CCE, de todas. Então, por favor, hein, Márcio? Não vai marcar a história classificando o Brasil para a Olimpíada, cara. Mas está com bons conjuntos. Eu agora estou correndo por fora, formando meus novos cavalos, né? Tô com esperança que eles vão chegar aí, principalmente para o Pan-Americano no ano que vem, aí para brigar por medalha no PAN. Né? Mas vai dar certo, sim, vai dar certo. Meu grande sonho agora é batalhar por essa medalha no PAN. Vai, né? Com certeza vai. Márcio, e acho que para finalizar o nosso papo, a gente podia falar um pouquinho do seu livro, cara. Fala um pouquinho primeiro do seu livro, quem não acompanhou o primeiro episódio, né, já que é a segunda passagem sua no Pod Esporte, você falou bastante do seu livro naquele primeiro episódio. Como que surgiu a ideia do atleta executivo? Né? Acho que é meio óbvio, porque você se tornou um atleta sendo executivo, mas o que contém nesse livro? Dá um spoilerzinho aí pra galera se interessar e comprar o seu livro. Na primeira vez te presenteei com o livro e hoje eu acabei nem trazendo para mostrar. Mas a gente deixa o link aqui na descrição para compra. Legal, então é o atleta executivo. Na verdade, eu tive a oportunidade de treinar com alguns dos melhores coaches esportivos, empresariais. Eu sou um cara que eu procuro muito ajuda, assim. Então, eu reconheço que eu não sou muito talentoso. Foi muito, muito esforço mesmo e técnicas que eu aprendi com outras pessoas. Um deles, o próprio Renato Cobra, que é filho do Nuno Cobra, que mexeu muito no meu mental. Tá, né, o nosso sucesso está muito vinculado ao nosso mental, tanto no esporte, como no lado empresarial, como na vida. E eu consegui sair de um cavaleiro amador, já com 33 anos eu resolvi por uma ideia de ir para a Olimpíada, e com 37 eu estava competindo na minha primeira Olimpíada. Se isso não é a mente, cara, eu não sei o que é. Né? Top 100 do ranking mundial, fui vice-campeão brasileiro, depois eu fui campeão brasileiro. E teve uma época que meus 2 cavalos, faltando 3 meses ali para a Olimpíada
do Rio, meus 2 cavalos ficaram doentes. Um teve uma lesão, o outro ficou doente. E naquele momento desesperador eu fiz uma promessa, que se meus cavalos recuperassem, eu fosse para a Olimpíada, eu ia compartilhar essas lições que eu aprendi, tanto no esporte como empresário, e tentar passar um pouco para as pessoas, né? Eu acho que poucas tiveram essa oportunidade, né, de vivenciar o esporte em alta performance, ou como empresário em alta performance, ou treinar com esses caras. Então, nunca fui escritor e realmente deu trabalho, fiquei 3 anos ali escrevendo, também pedi ajuda para escrever o livro, mas eu fiz questão de eu mesmo escrever, tinha alguém que corrigia, que me dava dicas, como estruturar ele, e foi muito bacana, tá sendo muito bacana, né? Você receber feedback de pessoas que você nem conhece. Eu recebi uma pessoa que falou, poxa, que estava com problema de saúde, e que depois ela leu meu livro, ela começou a praticar esporte regularmente, natação, e agora ela estava zerada e dedicava muito ao meu livro. Outra que correu uma maratona, e também que era empresária, sedentária, e correu uma maratona. Ou caras jovens que, poxa, com o seu livro eu gostei de ler e passou no melhor vestibular. Então, você ouvir cada história, já estamos na 2ª edição. Pô, que legal, cara. Então, muito bacana. Então tá na Amazon aí, o Atleta Executivo. Eu deixo o link aqui na descrição do nosso episódio para quem se interessar. Eu tô com o meu lá, confesso que ainda não li, lerei em breve. Preciso ouvir o nosso podcast para aprender sobre gestão do tempo, porque com certeza nas 168 horas semanais, é isso? Exato. Eu tenho ali 1 hora para tirar por dia para ler. Outra dica é o hábito. Então, tem que virar Para você fazer uma coisa, tem que virar o hábito. Então começa 5 minutos por dia. Eu vou ler 2 páginas por dia. 2 páginas você arruma. E daí depois vira o hábito de ler 2 páginas, você vai ler 3, 5, a hora que um livro te pegar, você vai ler vai ler um livro em 2 dias. E tenho certeza que vai me pegar, porque eu, diferente de você, eu tô fazendo o caminho inverso. Sempre fui atleta e tô tentando entrar no mundo, né, nesse mundo corporativo aí. Mas, cara, Márcio, acho que mais uma vez te ter aqui no Pod Esporte é muito enriquecedor. Obrigado. Sei que o seu tempo como você mesmo disse, você faz a gestão do seu tempo. E assim, ter você aqui é sempre importante pra gente, porque, cara, é um cara de alta performance, extremamente competente no que faz, em todos os campos que faz. Queria te agradecer demais, né? Tenha o Pod Esporte aqui como um canal aí de comunicação seu também. Sempre que quiser vir aqui trocar ideia, ser co-host, vamos fazer uma bagunça aqui dentro do Pod Esporte. E, pô, você já é de casa, cara. Muito obrigado mais uma vez. Diogo, obrigado aí. Uma honra você tá aqui pela 2ª vez. É o primeiro que vem a 2ª vez. Primeiro que tá aqui a 2ª vez. Eu te admiro pra caramba, nunca vou esquecer a gente juntos lá na Olimpíada do Rio. No busão ali pro refeitório. Diogo, eu falei, eita! Márcio. Aprendo muito aí com você, com o Pod Esporte, feliz aí de ver esse canal cada vez maior, feliz com o convite. É bacana poder passar um pouquinho do hipismo, um pouquinho do CCE para o pessoal que a gente sabe que a gente não tem tanta oportunidade de divulgar. Então, poxa, muito bacana, muito feliz aí, é uma honra aí estar com você. Pô. Obrigado demais, meu Márcio. E para você que acompanhou mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, lá no Deezer, no Spotify, na Olá Podcast e aqui no YouTube, tá bom? Então fica ligado que vem muito mais por aí. Valeu, um abraço, fui!